E aí, vamos estudar a lição? Gente, a boca fala do que o coração tá cheio, mas às vezes a boca é mentirosa. Ela profere algumas coisas que de fato não identifica a realidade do coração, não é verdade? Isso é o chamado mentiroso. Ele sente alguma coisa, mas ele veste uma máscara e pronuncia palavras que na verdade não estão assim coadunando com a resposta, com o estado real do coração. Mas deixa isso um pouquinho de lado e pensa no texto de Isaías, no capítulo 29, do versículo 13, quando Deus, por intermédio do profeta, disse assim, olha, esse povo aí é uma nação que honra a mim com palavras, mas o coração, está muito distante. Que triste realidade, né? Honra a Deus com palavras, mas o coração está distante. Ou seja, é da boca para fora. Se a boca fala do que o coração está cheio, às vezes a boca também é mentirosa para ocultar a realidade do coração. Essa é uma outra perspectiva diferente da que eu te coloquei ontem. À medida que a gente vai sempre agregando um conteúdo diferente. Tendo isso em vista, você percebe que há muito formalismo na religião, há muita tradição, há muita construção humana de mecanismos como se essa construção humana fosse nos dar um acesso privilegiado a Deus. Ei, acessar a Deus é do jeito que Ele orientou. Viver uma experiência com Deus é estar se submetendo àquilo que Ele falou. Eu não sou construtor de ponte, Jesus é a ponte. Eu não tenho que construir ponte nenhuma porque ela já foi construída. Eu não tenho que construir nenhum acesso porque o acesso Deus já fez. Então, às vezes, eu me utilizo daquilo que faço, tradições humanas, para poder adquirir algum privilégio espiritual. Deus não permite que o ser humano construa alguma coisa para ficar espiritualmente melhor. Ou seja, não há da minha parte alguma coisa que transforme a minha vida no sentido de haver poder em mim mesmo ou naquilo que identifico como sendo ferramenta para transformação. E sendo mais claro ainda, às vezes a gente cria os nossos rituais achando que esses rituais é que vão nos qualificar para estarmos na presença de Deus. O que nos qualifica para estarmos na presença de Deus é a graça dele, é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Os rituais existem, as tradições existem, a gente respeita, mas o método para chegar a Deus é Cristo. Então, somente Cristo. E olha, aqui há um confronto significativo na lição de hoje entre as tradições humanas e os mandamentos divinos. E tem muita gente que preferia seguir as tradições do que os mandamentos. Aí a minha pergunta para você é, você está disposto a seguir a palavra de Deus de verdade ou você acha que consegue servir a Deus por conta de uma tradição? Se a tradição não conflita com a palavra de Deus, beleza, beleza. Agora, se a tradição quer te agregar um valor maior do que a palavra de Deus, aí não, mano. A palavra de Deus ela é simplesmente insubstituível, ok? Você vai olhar, por exemplo, as normas do Antigo Testamento, os sacerdotes deveriam lavar as mãos para se manterem ritualmente puros. Êxodo capítulo 30 fala sobre isso. Mas durante o período do Antigo e do Novo Testamento, essa prática foi estendida ao povo em geral. Quando é que você era puro? Quando você lavava as mãos. Se você não lavava as mãos, então você era um cara impuro. E aí quiseram atribuir isso à vida espiritual. A higiene, beleza, mas a vida espiritual, se eu lavar as mãos, eu vou ser aceito por Deus. Se eu não lavar as mãos, eu vou ser rejeitado por Deus. Não, aí você está confundindo as coisas. É colocar uma tradição como sendo ponte de acesso ao eterno. E ele não colocou no lavar das mãos. O lavar as mãos é bom para higiene, beleza? Você vai olhar também que o mandamento de Deus, por exemplo, um segundo exemplo a ser citado, o mandamento do Senhor, honrar teu pai e tua mãe. Aí o indivíduo tem que honrar o pai e a mãe. Jesus citou esse exemplo, inclusive. Aí você tem que usar o seu dinheiro para cuidar dos seus pais que são velhinhos também. Isso é honrar pai e mãe. Aí o indivíduo pegava o dinheiro, outorgava ao templo e virava para os pais e dizia, se vira aí porque eu tive que cumprir a minha tradição. Ou seja, você acha que a tradição substitui o mandamento? Você tem o direito de desonrar o seu pai e sua mãe porque você quis seguir uma tradição
que achava que agregaria valor espiritual a você ou te colocaria numa posição privilegiada diante de Deus. Jesus quer que você seja obediente a Ele e isso está acima de qualquer tradição. Percebe? O conteúdo da lição de hoje é muito significativo. Vale a pena você ler este conteúdo de modo detalhado, porque se nós nos apegarmos à tradição mais do que à orientação de Deus, é o seguinte, nós vamos nos tornar fariseus modernos. E isso Deus não quer e nem você vai ser feliz com isso, nem realizado, nem pleno. Pensa nisso direitinho, que a palavra de Deus nos oriente. A tradição ela precisa ser considerada. Os rituais e tudo mais têm o seu valor, têm a sua importância. Mas isso não nos faz aceitáveis a Deus necessariamente. O que nos faz aceitáveis ao Senhor é a sua graça e o sacrifício de Jesus. Pensa nisso e vamos viver uma vida equilibrada na presença dEle. Ora comigo, Pai querido, ajuda-nos a termos princípios acima de tradições em nome de Jesus.